Já estamos? Sim. Olá, boa noite. Ver se hoje a nossa gravação corre um bocadinho melhor do que a outra vez. Estamos aqui a dar resposta à nossa rubrica E Agora. Temos uma mãe que nos colocou a seguinte questão. Ela tem uma filha com 4 anos que, quando está frustrada com alguma situação, alguma vontade que não é realizada, ela insiste em bater, em dizer ou fazer alguma coisa que que a mãe diz que a filha sabe que está errado. Dizer asneiras, bater, chamar nomes feios, e com toda a gente, com os pais, com os avós, etc. Esta mãe diz-nos que, por mais que ela diga à filha que não o deve fazer e que isto é um comportamento errado, a miúda continua com estes comportamentos. Ela ainda nos diz que a filha tem noção de que aquele comportamento é errado e que ela percebe tanto o mundo dos adultos, porque é que não é capaz de perceber que não pode fazer sempre isto. Então, bem, está aqui uma grande questão, não é? Eu acho que acho que é uma questão muito transversal a muitos pais, não é? Que lidam com estas situações, sejam birras ou a questão do bater, a questão quando são mais pequeninos, às vezes a questão também do morder, não é? É muito usual as crianças recorrerem a esta forma de se defender ou de alguma forma extravasar aquela energia ou aquela raiva ou aquela frustração, não é? Porque normalmente nós falamos em raiva no geral, mas a raiva esconde uma série de sentimentos por detrás. A raiva basicamente é o que nos impele à ação. Por trás da raiva existe a frustração, a decepção, a tristeza, incómodos variados, às vezes. Basicamente são necessidades, não é? São necessidades não atendidas, que às vezes são necessidades físicas, outras vezes são necessidades emocionais. Quando falamos em necessidades físicas, falamos em fome, falamos em sono. Em crianças mais pequenas, às vezes o facto de terem a fralda suja também faz com que tenham assim uma reação mais intempestiva, não é? E as reações emocionais, as necessidades emocionais, às vezes a criança pode achar que não está a ter a atenção que precisa, pode se ter chateado com alguma coisa porque lhe tiraram algum brinquedo. E a maior parte não digo a maior parte, mas às vezes a criança responde de uma forma inapropriada para um determinado contexto, às vezes uma situação que nós achamos que é uma situação insignificante e que não merece aquela reação, mas nós temos que nos lembrar que às vezes não é aquela situação despoltou aquela reação mais intempestiva. Mas a criança já tem às vezes uma bagagem de necessidades por atender que vem às vezes ao longo do dia, algumas coisas que foram acontecendo e que ela foi ali acumulando e naquele momento, pura e simplesmente, explode de alguma maneira, não é? Uhum. Às vezes acontece que é aquele momento em específico que causa aquela reação, o facto de nós dizermos não a uma criança em que a criança em questão tem 4 anos, não é? Portanto está também a desenvolver, a explorar a sua autonomia e a sua independência e, portanto, é uma fase em que o não vem bloquear essa ânsia pela descoberta. Ver sozinho, não é? E eles são muito egocêntricos também nesta fase, não é? Porque faz parte dessa busca pela sua própria identidade e pela separação daquilo que é o elo materno e faz parte do crescimento da própria criança, não temos que interpretar isso como algo mau, não é? Mas que traz depois estes dissabores ao nível do comportamento. Claro. É importante também nós vermos e nós conseguimos nos distanciar um bocadinho da situação, não é? Se temos o nosso filho a bater, a morder, a chamar nomes, primeiro temos que perceber que ele não nos está a desafiar a nós, que simplesmente é uma criança que está a lidar com os seus sentimentos da forma como consegue naquele momento, ou seja, naquele momento ela tem emoções fortes ali, tem frustração, tem raiva, tem seja o que for, tem emoções fortes e não sabe como lidar com elas. Portanto, aquilo não é dirigido à mãe ou ao pai, ou seja, quem for, é simplesmente a resposta que ela consegue dar naquela altura, não é? Isto tem muito a ver com o desenvolvimento do cérebro, que aos 4 anos, temos uma notícia má para vos dar, aos 4 anos o desenvolvimento do cérebro está muito longe de estar feito.
porque o cérebro só se desenvolve totalmente por volta dos 23, 25 anos. Portanto, até lá há toda uma aprendizagem de autorregulação que se vai fazendo pouco a pouco, não se faz de um dia para o outro, demora o seu tempo. Então, o que é que nós podemos fazer numa situação destas? O que é que esta mãe pode fazer? Olha, numa situação destas, a primeira coisa, antes de mais, é procurar retirar a criança do contacto com a pessoa ou da situação ou da atmosfera, não é? Do ambiente que de alguma forma está a desencadear aquela reação dela. Imaginemos que ela está junto de uma criança com quem ela não está a conseguir partilhar, por exemplo, um brinquedo e começa a bater nessa criança. Não é? Aquilo que nós podemos fazer é pegar na nossa criança e retirá-la daquele sítio, levá-la para um outro sítio um pouco mais isolado. Às vezes acontece, por exemplo, se estivermos num ambiente em que estejam mais pessoas e que a criança acaba por sentir sob os olhares, não é, das outras pessoas e nós também, é muito comum, e nós sentimos quase na obrigação de dar uma resposta imediata e provar que somos bons pais e que sabemos estar à altura daquele desafio, né, à frente daquelas pessoas todas, mas o melhor é mesmo controlarmos o nosso ímpeto de dar a resposta naquele local e com aquelas pessoas a observarem-nos, sairmos daquele local, pensarmos que o mais importante é salvaguardarmos a nossa relação com aquela criança e ajudá-la a acalmar-se naquele momento, levá-la para um outro local mais calmo, onde ela, pronto, longe da vista, longe do coração, não é? Como se costuma dizer, e portanto quando ela estiver longe da vista de algo que a está a perturbar de alguma forma ou a desencadear aquele comportamento, então ajudar a criança a acalmar-se. Às vezes eles querem que nós estejamos perto, outras vezes não. Se eles não quiserem que nós estejamos perto, pelo menos mantemos ali uma distância de segurança, sempre a dizer está tudo bem, eu estou aqui para te ajudar, é normal que estejas assim, mas também não vale a pena dizer muitas palavras. Quando a criança está assoberbada de emoções, mais é menos. É dizer, se precisares de um abraço, estou aqui, está tudo bem, estou aqui para te ajudar. E aos poucos a criança começa-se a acalmar e começa-se também a conectar novamente com um estado um bocadinho mais equilibrado. Então, após a criança se acalmar, então então mais, já fica muito mais receptiva a ouvir-nos e a encontrarmos em conjunto com ela uma solução para aquela situação, não é? Que desencadeou aquela explosão de sentimentos e o comportamento inadequado. O que é que eu acho também importante nós dizermos? É muito importante validarmos sempre as emoções da criança, o que não quer dizer que estejamos a validar o comportamento. O comportamento, obviamente, pode e deve ser orientado, pode e deve ser redirecionado, não é? Mas as emoções são o que são, não são boas nem são más. Cada emoção tem a sua função e é importante que nós as saibamos acolher e mostremos à criança que não há emoções que ela tenha que reprimir ou esconder, porque isso é muito pouco saudável a nível emocional e muitos de nós crescemos com isso e hoje em dia temos grande dificuldade em saber reconhecer as nossas necessidades exatamente porque não tivemos quem nos ensinasse e nos explicasse que aquilo que tu estavas a sentir era isto. Isso acontece normalmente quando acontece este tipo de situações. E também podemos ajudar, há pouco estávamos a falar sobre isso, não é, Cristina? De ajudar a criança também a saber olhar para si e começar a perceber o que é que acontece com o corpo dela quando sente determinado tipo de emoções, não é? Quando sim, principalmente com aquelas emoções mais fortes, é fácil para eles perceberem que se calhar podemos dizer, olha, se calhar estás a ficar um bocadinho zangado, já viste que tens os punhos fechados? Ou já viste que estás a ficar corado, sentes calor na cara, se calhar nesta altura estás a ficar um bocadinho mais zangado. Sabes o que a minha filha mais velha faz assim, o lábio de baixo, quando fica muito irritada, cerra os punhos e morde os lábios de baixo. E nós também podemos começar a reconhecer estes sinais nos nossos filhos e ajudá-los. E ensiná-los a fazer coisas para se acalmarem, não é? Ensiná-los, por exemplo, a respirar. Já falámos do cheirar a flor e soprar a vela, tu falavas da respiração. Da montanha, não é? Há uma técnica que é a questão, é ajudar a criança a inspirar quando sobe a montanha,
expira quando desce, inspira quando sobe. Pronto, isto é um recurso que ela tem sempre literalmente à mão, não é? Exatamente, está na palma da mão. Desculpa, não estava a lembrar-me que assim tudo é importante dizer que não é no momento da situação que vamos ajudar a criança a lidar melhor com aquilo. Isso é um treino que se vai fazendo depois no dia-a-dia, aí no dia-a-dia que nós temos que até olhar para trás, conversar com ela, dizer, olha, nesta altura estavas a sentir-te assim, aconteceu isto, como é que achas, há outra forma de lidar com isto, começar aos poucos e também nós, através do nosso comportamento, ir fazendo a modelação daquilo que a criança deve fazer. E com isto o que eu quero dizer é, se eu vejo uma situação complicada no meu dia-a-dia, estou no trânsito, mete-se um carro à minha frente e eu grito com alguém, é o exemplo que eu estou a dar, não é? Eu tenho que dar um exemplo de calma e de lidar com a situação, ou quando estou nervosa, dizer, ir aos poucos ajudando também os nossos filhos a perceber o que fazer quando sentem estas emoções mais fortes. E também que as emoções não são eles não são as emoções e que são transitórias. Poder dizer, olha, sentiste mesmo muito, com muita raiva, estavas mesmo a sentir-te muito zangado porque não tinhas o brinquedo da Maria, mas depois disso já brincaste com ela e já te sentiste bem, então eles vão aos poucos percebendo que as emoções não são permanentes, que eles não são as emoções e nós também temos uma responsabilidade grande que é não os rotular de acordo com essas emoções e com esses comportamentos. Ela morde, ela bate, ela grita. Vamos tentar ter o cuidado de não rotular os nossos filhos baseados em algo que é transitório. E que muitas vezes faz parte também do próprio desenvolvimento e crescimento da criança. É uma questão de orientar para outro tipo de comportamentos mais adequados. Einstein tem uma frase que eu agora lembrei-me, que era: nós não podemos resolver os problemas no mesmo estado de espírito em que foram criados. E eu lembro muitas vezes desta frase exatamente para este tipo de contexto, não é? Em que nós, quer dizer, se estivermos com raiva de alguma coisa, se tivermos... e serve também, da mesma forma que serve para os nossos filhos, para educá-los neste sentido de reconhecerem as suas emoções e ajudá-los também a fazer esta gestão. E no caso deles é um treino que vai demorar muito tempo, isto não é para impacientar ninguém, nem para criar aqui desânimo, mas é verdade, é algo que vai demorar bastante tempo até que eles adquiram estas competências de regulação, mas é necessário fazer este esforço, porque quanto mais nós insistirmos e formos consistentes e congruentes, até no nosso exemplo, mais facilmente eles vão construir estes caminhos ao nível do seu próprio cérebro para mais facilmente acederem a este tipo de resposta quando surgir a necessidade de a darem. Provavelmente nestas idades tão precoces vai ser difícil fazerem. Há bocado quando nós falávamos da questão da palma da mão, de termos um recurso literalmente na nossa mão, nós também podemos explicar a questão do cérebro, não é? Também com recurso à nossa mão, mas isso aí eu acho que nós vamos deixar para um grão a grão, uma próxima pública, porque é realmente um recurso, a nossa mão e a nossa respiração são recursos que nós temos sempre disponíveis e que nos dão grandes ajudas, quer para nós próprios nos regularmos, como para ajudarmos também a ensinarmos as nossas crianças a fazerem essa regulação. Portanto, fica a dica que num dos próximos grão a grão, não sei se já será o próximo, mas num dos próximos pelo menos, nós vamos dar esta dica de como ensinar um bocadinho das bases da neurobiologia, não é? De como está construído o nosso cérebro através deste recurso que é a nossa mão, tão simples. Olha, e dava para ficarmos aqui muitas horas a falar sobre isto, porque isto é um tema que dá pano para mangas, não é? Se calhar para esta mãe e para outras mães que entretanto também continuem com questões, porque garantidamente vão existir, podemos sugerir alguns livros. Eu tenho aqui, acho que vocês vão ver ao contrário, mas é só para verem a capa. Eu acho que não, eu acho que me apareceu aqui bem. Portanto... boa. É o Cérebro da Criança, do Daniel Siegel e da Tina Payne Bryson.
É um livro muito interessante sobre esta questão do desenvolvimento do cérebro, como lidar com a integração do cérebro, hemisfério direito e o esquerdo, o cérebro de cima e o cérebro de baixo, como eles referem aqui de uma forma mais simples. Tem muita informação sobre como lidar com estas questões, quer das birras, quer dos comportamentos mais desafiantes, quer às vezes até com situações mais, que possam ser um pouco mais traumáticas, e tem aqui vários exemplos como podemos ajudar os nossos meninos e meninas a lidarem melhor com isto. E tu tens aí um outro também deles, não é? Outro também deles, mas basicamente nós recorremos à mesma literatura porque eles são extremamente práticos, estes livros, e para além de nos explicarem de uma forma muito, que eu acho que quase toda a gente vai conseguir compreender, não é? Porque eles até utilizam uma série de analogias para explicar de uma forma mais simples estes conceitos que às vezes podem nos parecer um bocado abstratos, do cérebro, como é que funciona, etc. E eles fazem umas analogias muito interessantes e acho que é muito, muito prático também. Depois dão uma série de exemplos, inclusive há bocado comentava com a Cristina que para o caso desta mãe, não é, que nos trouxe esta situação, eu encontrei exatamente neste livro um exemplo muito, muito parecido também, e portanto acho que também pode ser uma recomendação. Outra recomendação, não de literatura para nós adultos, de parentalidade, mas para as crianças, eu por exemplo cá em casa tenho As Mãos Não Servem para Bater, um livro que eu comprei por causa da minha mais pequenina, que tinha muito realmente esse hábito de bater e de beliscar e de magoar quando se irritava, porque ela é uma criança de temperamento mais forte e, portanto, quando eu vi esse livro, eu pensei, vou levar para casa porque é ótimo para... Aliás, as histórias são ótimos recursos para ajudarmos os nossos filhos a interiorizarem conceitos e, portanto, comprei esse livro e de vez em quando ela está assim numa fase um bocadinho mais agressiva, voltamos àquele livro e que lhe dá uma série de outros, ensina basicamente o que é adequado as mãos fazerem. Fica aqui também essa recomendação. Espera. Ui, agora íamos tendo aqui um problema de bateria, ver se ele se aguenta. Consegui salvar a gravação. E pronto. Sim, acho que estamos por agora. Esperemos que tenha sido útil e que seja útil, e se não, olha, escrevam por aí que nós vamos tentar ajudar ou esmiuçar mais alguma coisa que falte, não é? Se houver mais dúvidas, partilhem e a rubrica vai manter-se, portanto, estejam por aí, partilhem as vossas dúvidas e nós estaremos cá para vos dar a ajuda possível. E também, se vocês quiserem contribuir com outras dicas e outras sugestões, obviamente são todas bem-vindas, porque neste grupo estamos cá todos para partilhar as nossas dicas e ajudar-nos mutuamente. Exatamente. Até à próxima. Obrigada. Adeus. Adeus.